Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais 1, certo? O que nós vamos ter hoje? Hoje nós vamos ter uma revisão e uma prova, certo? Conforme foi avisado nas outras semanas. Semana que vem também vamos ter uma revisão e a recuperação da prova. Lembrando que vocês têm ainda aquela atividade avaliativa que está lá no Classroom, no sala de aula. Né? Parou o áudio? Aí, certeza, Pablo? Aqui me parece ok. Gosto de prova, ótimo. Como que vai ser a nossa revisão? Vocês me escutam para uma conversa? Ou é só o Pablo que está com problema? Pessoal? Para mim, para você tá funcionando? Ih, acho que é o teu, hein, Pablo? Alguém pede para ele trocar de fone ali, no pior dos casos, trocar de máquina. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Como que é a nossa revisão, pessoal? Nós vamos fazer um Kahoot, certo? Eu sei que vocês não gostam, vamos fazer um sacrifício para mim. As dúvidas que surgirem durante este Kahoot, certo? Tá problemático, é verdade. As dúvidas que surgirem durante este Kahoot, nós vamos nos aprofundar nela depois do Kahoot, antes da prova, tá? Vamos então abrir o Kahoot, certo? Deixa eu pegar aqui. Primeira pergunta. Em Python, para que serve uma variável? Para definir um tipo de dados, para guardar um valor na memória com um nome, para executar cálculos complexos, para exibir texto na tela. Calma, a gente começa fácil, depois a gente aumenta. Pode chutar? É claro que pode chutar, certo? A ideia é para guardar um valor na memória como um nome, certo? E você tem uma informação e você quer guardar esta informação, certo? Você guarda em uma variável. Este valor ele vai ficar guardado na memória RAM do nosso computador, certo? E você pode recuperar este valor através do nome da variável. Vamos ver o pódio. Pepo, Imperador, Shaolin, Sarita e Valéria. Boa, pessoal. Vamos para a próxima. Ainda tem muita coisa pela frente. Qual função é usada para pausar o programa e esperar que o usuário digite um texto? É o input? É read? É get ou é print? Ele vai parar o programa e esperar que o usuário digite um texto para daí prosseguir. É a função input. Perfeito. Certo? Se quer pedir alguma coisa para o usuário via terminal, certo? Você vai fazer isto com a função input. Boa. E lembre, o retorno do input é sempre um texto, é sempre uma string. Mudança apenas no topo. Imperador é primeiro, Pepo para segundo. Tudo perto. Qual será o resultado da conversão int passando uma string 25.7? Consigo converter aquela string para um inteiro? Será que sim? Será que não? Aqui vai dar um erro, pessoal. Por quê? Eu conseguiria converter esta string, certo? Para um float. O float este aceita valores
com decimal, certo? Não é o caso aqui, tá? Deixa eu até abrir o nosso Visual Studio e dar uma olhada. 25.7. Pam, 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 pam. Aqui. Quero converter essa string, repare. Marcou errado sem querer. Não tem problema. Tenho essa string 25.7, certo? E quero converter ela para um inteiro. Se eu tento fazer isso compartilhando uma string, vai me dizer que não é possível. Não tem uma base 10 esse texto. Tá? Ah, mas e se fosse um float e eu quiser converter para um inteiro? Daí é possível, mas repare, eu vou partir da premissa que ele é um float, não uma string. Tá? Ele vai bater o olho aqui na string e vai ver esse ponto, isso aqui não é... Não tem como converter para um número inteiro isso, certo? Então a resposta correta seria um erro aqui. Shaolin e Matheus sobem para o topo. Boa. Vamos para a próxima. Qual o resultado da expressão bool passando 1? Eu falei para vocês, né, algumas vezes, que o verdadeiro no booleano ele pode ser representado como um valor inteiro e o falso como outro valor inteiro. Qual que é qual agora? O 1 representa o verdadeiro. Se você não souber a resposta, você coloca qualquer uma, você chuta, certo? Ou você não responde, não tem problema. Tá? Se eu der um print aqui, vamos converter para inteiro um verdadeiro, por exemplo. Vamos fazer o caminho contrário. Isso aqui vai dar erro. Verdadeiro pode ser representado como 1, tá? Enquanto que o falso, obviamente, é o 0. 0 é falso, 1 é verdadeiro. São 15 questões. Todo mundo se manteve. Vamos para a questão 5. Qual o operador aritmético para a multiplicação? Qual deles? Repare, algumas perguntinhas mais difíceis, outras mais fáceis, né? É o asterisco. Perfeito. Certo? Isso aí, multiplicar um número, você utiliza o asterisco. Barra para frente, divisão. Adição, obviamente, com mais. Subtração, obviamente, com menos. Não tem segredo. Imperador para segundo, Sarita em terceiro, Valéria em quarto, Matheus, Felipe em quinto e o Shaolin Matador continua em primeiro. Próxima. Qual operador de comparação significativa maior ou igual a? Que operador que eu utilizo para uma comparação maior ou igual a? Você tem que lembrar as boquinhas dos jacarés aí, o que significa o que, né? Perfeito, certo? Boquinha do jacaré para a esquerda, certo? Sinal de igual. Operador de maior ou igual a. O pessoal tá bem. Nada se muda. Vamos para a próxima. Qual é o resultado da expressão lógica false or true? Resulta num true, resulta num erro, resulta num none, resulta num false. É um verdadeiro? Sim. Por que que é um verdadeiro? Né? O pessoal deu uma bobeada nessa. Vamos abrir um material. Só um segundo. Aqui. Vamos ver lá os operadores básicos. Que lerdeza esse computador hoje.
Se vocês lembrarem dos operadores lógicos, o que são os operadores lógicos? São aqueles utilizados para combinar valores booleanos, certo? E o retorno desta combinação, exatamente. E o retorno dessa combinação é um novo valor booleano. Perdão. Em Python, nós só temos 3 operadores lógicos. E, ou e não. Obviamente, em inglês, certo? And, or e not. Como é que funciona o and, o e, certo? Ambos os lados do and têm que ser verdadeiro para o todo ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro e você também tem que ser verdadeiro. Ambos têm que ser verdadeiros. Verdadeiro e falso retornam falso, falso e verdadeiro retornam falso. Obviamente, 2 falsos retornam também um falso. O ou não, certo? Que é o nosso caso. Ou você é verdade, ou este outro é verdade. Um dos lados dele me basta como verdade para o todo ser verdade. Tá? E por fim, o not é mais simples, ele apenas inverte, certo? Era verdadeiro, vira falso, era falso, vira verdadeiro. Se vocês estiverem tendo dificuldade com isso, pessoal, ainda, vocês podem pesquisar depois por tabela verdade, tá? Vocês deveriam ter tido isso lá no primeiro ano, pelo menos. Eu tive no ensino médio fundamental mesmo, fora das aulas, não era profissionalizante. Tem que dar uma olhadinha nisso se você estiver se batendo. Muito bem. Esse cara perguntando aí, quando é que vai ficar difícil, não sei o quê. Tá aí, ó, ficou difícil já. Então, essa é a ideia dos operadores lógicos. Esse cara morre pela língua. Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos ver. Opa! Imperador em primeiro, Sarita em segundo, pegando fogo. Shaolin, Valério e o Davi, pela primeira vez aparecendo. Boa, boa, boa. Próxima. Qual é o resultado da divisão inteira? 10 por 3. Lembre, divisão inteira. O resultado é um 3, é um 4 ou é 3,33? É um 3, perfeito, certo? Por que que é um 3? Vamos fazer a tabela do 3, certo? 3, 6, 9. Consigo fazer mais uma divisão inteira até 10? Não, não consigo, certo? Parei em 9. Consegui fazer quantas vezes, então, essa divisão inteira? 3 vezes apenas. Tá? Divisão inteira, então, não leva em conta... não tem resto de divisão, não tem fração, nada disso. Não tem decimal. Valéria vai para terceiro, Shaolin cai para quarto. O resto continua igual. Vamos em frente. Qual é o resultado da operação? Tem uma string oi multiplicado por 3. Vai me dar um erro? Vai me dar oi, 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 ou oi 3? Oi, 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 por quê? Certo? Ah, professor, mas não deveria dar um erro? Estou multiplicando uma string por um inteiro? Não, você está aqui repetindo uma string um determinado número de vezes. Vamos abrir o nosso Visual Studio. Vamos dar print, então. Tem uma string oi multiplicado por 3, repetida 3 vezes. Qual que vai ser o nosso resultado? Deixa eu limpar aqui. Repare. Oi, oi, oi. Não coloca espaço, certo? Se eu quisesse espaço, eu teria que colocar na string. E daí teria os espaços. Não é o caso aqui, tá? É possível, então, você
entre aspas, multiplicar uma string, no caso é repetir uma string um determinado número de vezes. Obviamente, você vai repetir ela para um número inteiro, você não pode, 13,5. Aí não, né? Aí não tem como. Muito bem. Vamos ver o pódio. Ligue meu monitor, por favor. Obrigado. Cadê o mouse? Shaolin vai para terceiro. Isabelle aparece em quinto. Boa. Vamos em frente. Se palavra recebe a string escola, qual o valor de palavra no índice 2? Você tem uma variável palavra que recebe uma string escola. E se você fizer palavra no índice 2? Grande parte do pessoal colocou o S, mas não era o S, era o C. Apenas um acertou. O que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada juntos. Vamos explicar, claro. Então, palavra que recebe o quê? Uma string escola. E eu quero ver, quando eu faço palavra no índice 2, o que isto me retorna? O que ele me dá? Não, a gente tem que avançar em algum momento, né, Arthur? Não podemos ficar preso lá só nisso, né? Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Aqui é a ideia de indexação de uma string, certo? Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Agora eu fiquei na dúvida. Só um segundinho. Deixa eu só confirmar uma coisa. Vocês do segundo ano, eu quero só ver qual que foi a última aula que eu dei para vocês. Eu posso estar me confundindo, mas eu creio que não. Cadê programação? Meu Deus, que lerdeza esse PC. O que está acontecendo? Só um segundo. Deixa eu só confirmar uma coisa. Mas vocês estão perdoados. Cadê? Vocês estão perdoados ainda, pessoal. Nós não vimos a ideia de indexação ainda, tá? Tava no material da última aula, certo? Mas a gente não teve tempo. Foi erro meu, tá? A gente vai entender o que é isso aqui. É o nosso próximo assunto, tá? 1000 perdões. Então, vamos desconsiderar este. A gente vai entender logo. Vou até revisar a prova para ver se eu não coloquei, tá? Se eu coloquei, eu já mudo e a gente resolve isso. Não se estressem, então. Foi erro meu. Função len, também nós não vimos função len ainda. Deixa eu até pular. Bem, se vocês querem tentar. Len, o que é? Len de length, de comprimento em inglês. O que faz a função len? Nós não vimos, né? Ela retorna para nós o comprimento de uma string, certo? A quantidade de caracteres que ela tem. Acabei passando coisa a mais, perdão. O 12. Esse nós vimos.
Qual prefixo indica que uma string é uma f-string, permitindo formatação? Como é que nós criamos uma f-string? Isso nós vimos, isso foi de fato o assunto da última aula. Perfeito, você cria uma f-string com um F minúsculo antes de abrir aspas. Tá correto, certo? F abre aspas, você escreve a tua string. Aonde e por que você faria essa tal dessa f-string, essa formatação? Vamos relembrar. Cadê meu Visual Studio? Foi o último assunto. Se eu quiser colocar o valor de uma variável no meio de uma string, como é que eu faço? F, abro aspas, e onde eu quero colocar o valor da variável, nós abrimos chaves, e dentro da chave nós colocamos o nome da variável. E o resultado disso é o quê? Está aqui, certo? Ele substituiu essas chaves pelo valor, de fato, da variável jogador e da variável pontuação. Tá? Muito bem. Sarita em primeiro, Imperador, Valéria, Davi, Shaolin. Se x igual a 10, qual será a saída de print? F, abre aspas, o número é dentro de chaves, x, fecha aspas, fecha parênteses. O número é 10. Perfeito, certo? Substituiu o x pelo valor da variável x. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sarita, Valéria, Shaolin, Imperador e Davi. Boa. Próxima. Aqui nós não vimos, deixa eu pular esse, antes que alguém responda. Isso é o nosso próximo assunto, certo? Ainda termo continuando strings, para transformar um método, para transformar de minúsculo para maiúsculo. E por fim, qual o resultado de Python mais uma string que tem um espaço, mais é legal? Python é legal, certo? Tem uma string Python, vou concatenar com um espaço, vou concatenar com é legal, ele tem um espaço aqui, então. Vamos ver o resultado, o pódio. Em terceiro, Shaolin. Em segundo, a Valéria. E em primeiro, Sarita. Boa, 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 pessoal. Davi e Imperador completam o pódio. Legal. Muito bem. Meus caros, eu só vou alterar aqui a prova porque eu me confundi, certo? É tanta turma. Vocês não têm... Vocês não chegaram a ver todo o conteúdo de string que eu passei ali. A parte de método, a parte de função, a parte de indexação. Eu vou só trocar aqui rapidinho as questões. A gente logo começa. Me deem 2 minutinhos.
quiserem dar uma última lida. Aliás, pessoal, antes de a gente chegar para a prova, dúvidas, perguntas, que assunto que vocês tiverem dificuldade, que assunto vocês querem que eu me aprofunde? O que vocês me dizem? Fala mais da F-string. Tá. Só deixa eu arrumar aqui. Eu já falo da F-string. Vão pensando aí em assuntos que vocês queiram que eu nos aprofunde, certo? Que a gente veja mais. A prova, pessoal, vocês podem utilizar o VS Code para fazer a prova, certo? Vocês não podem utilizar outros materiais, mas vocês podem utilizar do VS Code, certo? Isso não é problema para mim. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu criar uma... Vamos achar F-string, então. Cadê? Que lerdeza essa máquina, não entendo o que está acontecendo. Aqui. Deixa eu tentar fechar umas abas, ver se ajuda. Qual que é a ideia da F-string, certo? A ideia da F-string é formatar a nossa string. Como assim formatar a nossa string? Imagina, vamos ver aqui na linha 3, certo? Eu tenho uma string, eu abro aspas uma vez, fecho aspas uma vez, é uma string só. Só que no meio dela, eu quero colocar o valor de certas variáveis, certo? Como que eu faço isso? Existem diferentes formas, a forma mais moderna é a tal da F-string. Para você criar uma F-string, antes de abrir aspas, você coloca um F minúsculo. E aonde você quer colocar o valor de uma variável, o que você faz? Você abre chaves, coloca lá dentro o nome da variável. E o resultado final vai ser o quê? Vai ser algo como na linha 4, certo? Ele vai trocar as chaves pelos valores das variáveis, tá? Ele trocou aqui, então, abre chaves, nome, fecha chaves, pelo valor da variável nome, que é Vitória. A mesma coisa com pontuação. Pontuação aqui é um caso mais avançado, por assim dizer. Por quê? Eu não estou simplesmente colocando o valor da variável pontuação. A F-string é extremamente poderosa. Eu consigo, inclusive, colocar... eu consigo arredondar valores numéricos, certo? Repare que pontuação tem 5 casas decimais, 5 casas depois do ponto da vírgula, né? No caso do ponto. Só que 5 pontos é demais para o usuário, é muita informação. Apenas 2 casas decimais basta para ele. Eu posso fazer da seguinte forma, então. Né? Dentro das chaves, depois do nome da variável, 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero mostrar, F. E está aqui o resultado, certo? 1234.57. Ele arredondou para 2 casas decimais apenas. Faz sentido, seu Pablo?
Mais ou menos, sim, não? O que você me diz? Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Se vocês não têm dúvidas, não tem nenhum outro assunto que vocês queiram ver, diga lá, Matheus. Se não tivermos mais nenhuma dúvida, vamos para a prova. Só vamos ver qual que é a dúvida do Matheus e a gente já prossegue. Esta nossa aula, ela vai até 9h45. Temos bastante tempo para fazer. Deixa eu liberar a prova, então. Certo? Muito bem, pessoal. A aula de hoje fica por aqui, certo? Amanhã nós vamos voltar para conteúdo. Por favor, quem não terminou a atividade, faça ela em casa, tá? E no mais, é isto, certo? Então, até amanhã. Falou, pessoal. Até mais.